O mundo para o qual eu me preparei não ocorreu. Eu tive excelente formação no meu Rio Grande do Sul natal, tive excelente formação na USP, estudei fora, especialmente França e Estados Unidos. Nenhum professor me preparou, por exemplo, para a iluminação de live. Mas, pelo contrário, insistiram com o que havia de mais recente em tecnologia, como mimeógrafo, retroprojetores, e essas coisas que hoje têm o mesmo sentido de esculpir um machado com pedra do Paleolítico. Então, a primeira característica deste mundo que acelera o processo de transformação é a capacidade de acompanhar mudanças que não são mais geracionais. Durante séculos, a humanidade escreveu com penas de aves, como gansos e cisnes. No fim do século XIX, surgiu a caneta tinteiro. Na década de 1930, surgiu a esferográfica. E hoje, quando você leva seu iPhone do ano passado, porque ele tem um problema, o homem olha para você como se você apresentasse uma tábua de argila com escrita cuneiforme. E não tem mais nem fonte para isso, doutor. Porque isso aqui já é de abril do ano passado. Essa mudança ela é muito rápida e ela não pressupõe mais a possibilidade daquilo que fez a geração do meu pai, formado em Direito na Federal de Porto Alegre, que era receber seu diploma em 1959, colocar na parede e passar 52 anos como advogado com aquele diploma, sem nunca ter feito MBA, curso, atualização, Summit e o escambau. Hoje, se você já está graduado há 5 anos, você está defasado. Hoje não é mais possível que você decida gastar o seu conhecimento da graduação ao longo dos anos. O modelo do líder do século XX é Churchill. 1940, o momento mais sombrio da história das Ilhas Britânicas. A França caiu, a Holanda caiu, a Noruega caiu, a Bélgica caiu, a Inglaterra está sozinha, lutando contra a Europa inteira. O parlamento sugere a Churchill, faça as pazes com a Alemanha, faça um acordo de paz. O Partido Conservador diz a ele, faça a paz. O rei George VI diz a ele, faça a paz. E ele diz, não se faz paz com um ditador nazista. E ele estava certo. A decisão de Churchill entre 40 e 41 de sozinho enfrentar o mundo é uma decisão que se revelou gesto de um líder que não baseava sua decisão em um mínimo múltiplo comum. Ao contrário de muitos de hoje, em que a decisão é simplesmente a soma de todas as decisões, o líder Churchill teve uma visão. Precisamos resistir, lutar, que um dia os americanos entrarão nessa guerra. Um ano depois, a União Soviética, e no fim do ano seguinte, os americanos entraram na guerra. Isso mudou tudo. E isso é louvado, e ele se transformou num dos líderes mais festejados, foi ministro novamente, 51 a 55, e quando faleceu em 1965, ele era um dos homens mais celebrados do antigo Império Britânico, era o maior enterro da história do Reino Unido. A Rainha Elizabeth, você sabe, nunca morrerá, então nós não poderemos fazer essa comparação. Aliás, o primeiro-ministro dela foi Churchill. Mas tadinho, né? Passou. Tudo passa, menos a Rainha Elizabeth II. Então, um líder que teve várias virtudes. A primeira delas, aprendeu, porque Churchill tomou uma péssima decisão na Primeira Guerra, a Batalha de Galípoli. Churchill tomou péssimas decisões financeiras, como Lorde do Tesouro. Churchill quase foi à falência durante a crise de 29, pessoalmente. É um homem que acumulou erros e já com uma idade em que não se começa mais na política, tornou-se primeiro-ministro em 1940. Logo, nós estamos falando de um homem que aprendeu, tomou decisões muito solitariamente. Enfrentou pressões da esposa, do rei, do parlamento e do seu partido e bateu o pé e convenceu pessoas ao caminho que nós sabemos o mais correto. Sempre louvamos o carisma e a capacidade de continuar aprendendo, mas a liderança de hoje é mais complexa. Qual é a grande virtude desse líder que está se desenhando nesse mundo VUCA BANI? Em primeiro lugar, eu já disse algumas coisas como atualização, estímulo ao equilíbrio psíquico, capacidade de carisma, mas, segundo lugar, eu quero, depois de todas essas virtudes, falar de uma ideia muito estranha no Brasil. Eu, como líder, estou em serviço. Logo, quanto maior o número de liderados, a mais gente eu sirvo. Se eu sou professor, eu sirvo aos meus alunos na Unicamp. Como no Brasil nós temos tradição de coronelismo e mandonismo, nós achamos que o objetivo da instituição é servir ao líder. Toda vez que isso acontece, uma empresa começa a ter problemas. Ah, mas nós estamos bem. Bem, a Varig também esteve. A Kodak já dominou a maior parte do mercado fotográfico do planeta. E tudo isso, em cada case que é muito diferente um do outro, existe uma liderança que pega o sucesso e transforma esse sucesso num direito adquirido e não numa luta constante.
A liderança hoje é a capacidade de um esforço contínuo, que quando eu comparo, sempre me vem à cabeça a mesma metáfora, que é esforço é banho. Tomou ontem, parabéns. Hoje de novo. Mas eu venho tomando banho há 15 anos. Parou, fede. Imediatamente. Então, você fez inglês e francês, aprendeu a lidar com planilhas sofisticadas, você se desenvolveu em matemática financeira, ótimo, e se explica o ponto que você chegou até aqui. Não vai garantir o seu futuro. Como eu disse a vários alunos brilhantes da elite paulistana, meu filho, você tem um grande futuro pelas costas, porque pela frente não tem nada. Família que lhe dá viagens, inglês aprendido esquiando em Aspen, garante muita vantagem. Mas acontece que tem gente que tem isso e ainda tem fogo no olho, energia e ganas. Você não tem essa força, não tem essa energia, não se preocupe. A cadeira do poder está sempre ocupada. Você não tem força para renovar, não se preocupe. Alguém mais jovem e mais produtivo, pela metade do preço, fará o mesmo serviço. A cada momento isso deve servir para uma ideia de desenvolvimento contínuo, de prazer em ser melhor, de reinventar-se, de competir consigo mesmo, de como pessoa perfectível pensar, eu tenho que estar melhor esse ano do que eu estava há 5 anos. A promessa que eu fiz à minha família quando vim para São Paulo fazer pós-graduação em 1987, ao recebê-los a primeira vez, eu disse, a cada ano que vocês me visitarem eu estarei melhor. E foi verdade. A cada ano eu estive melhor. Eu não estou competindo com bilionários nem com pessoas na lista da Forbes, eu estou competindo comigo mesmo. E estar melhor não é estar morando num lugar maior, é saber mais, manter o meu corpo funcional e tentando achar novos horizontes. Quero contar brevemente como funciona essa estratégia para mim. Há 2 anos, reuni a equipe do meu escritório e disse, nós estamos bem? Voz unânime da equipe, muito bem. Temos palestras marcadas para 2 anos. As editoras lutam pelo direito de publicar um livro seu. Tem convites variados. Então, estamos no apogeu? Estamos. Mau sinal. Isso é um pressentimento do início do fim. É hora de reinventar tudo. Onde eu posso crescer? No Brasil, talvez não. Vamos para o exterior. A minha equipe conseguiu logo, abril de 2020, palestra em Nova York, local nobre. Palestra pronta, data show comprada a preço de ouro, livro publicado. Veio a pandemia, tudo fechou. Nova York fechado, perdi o Airbnb alugado. Não tem problema, eu tenho resiliência, capacidade máxima da liderança. Abril de 2021, nós vamos arrasar. Arrasamos, porque foi cancelado de novo, Nova York não estava aberto. Nesses 2 anos eu tive chance de aprimorar essa palestra, lançar mais obras, traduzir mais livros. E agora eu estou dizendo que em 2022 começa a minha carreira internacional. Eu não sei se ela vai começar, ou se a variante Delta, Y, Ômega vai triunfar. Mas nesse esforço de continuar expandindo o meu horizonte, eu me reinventei. Então a todo instante eu tive que reinventar tudo isso. E agora eu me sinto desafiado a fazer novas coisas cada vez mais. Eu não contei isso para parecer um case de sucesso. Eu contei isso para parecer o que é, que eu preciso continuar me reinventando. O sucesso é um péssimo conselheiro. O sucesso leva a tranquilidade. Todo mundo que está feliz engorda e quando separa emagrece, porque volta ao mercado. Quando você está tranquilo em casa, você começa aquele processo que vai atacar seu próprio casamento. Que botar uma roupa de baixo boa? Estamos só nós em casa e a pergunta que eu faço, então, para quem você vai colocar a roupa boa? Não. Por que é que você vai usar a pior roupa em casa e vai guardar a roupa melhor quando visitar pessoas estranhas? Por que é que a louça boa só vai descer quando tiver visita, se nós somos as pessoas mais importantes dessa casa? Por que é que você vai guardar para estranhos o que deveria ser dado à família? A todo instante tem que pensar o que é valor, o que é prioridade, porque o líder de hoje é quem estabelece normativas e valores. E o líder ensina pela reunião, o líder ensina pelo ofício, mas ele ensina sempre pela postura. Assim como eu estranharia um personal obeso, um médico pneumologista fumante, eu estranharia um líder que não fosse o símbolo de tudo aquilo que ele quer para a empresa. O símbolo do momento que ele entra, porque não é possível supor que se esse líder
não respeita o porteiro, que ele tem qualquer sensibilidade humana. E se ele não tem sensibilidade humana, que liderança é essa? Porque respeitar quem é mais forte que você não é ética, é bom senso. O cara tem 2 metros, 110 quilos, é faixa preta, pisa no meu pé e digo, não foi nada. Isso não é ético. Isso é segundo a lei de Newton. Massa maior, massa menor. Eu testo a ética e os valores quando eu vejo como é que você trata o porteiro, a moça do café. A felicidade é presente. Eu sou feliz, mas é óbvio, tenho momentos tristes. Não sou perfeito, sou perfectível. Todos nós fazemos a pergunta, afinal, eu sou feliz? Não perca tempo em relações superficiais. As dores do mundo são muito maiores do que as minhas forças. Primeira questão muito importante para a gente pensar o conceito de felicidade. Não existe uma felicidade e ela não é universal. Ela varia naturalmente nas idades, nos gêneros, na geografia e no tempo. Varia ao longo da nossa vida. O que faz alguém feliz na infância ou na vida adulta? O que faz alguém feliz no interior da Mongólia ou em Nova York? O que faz alguém infeliz em São Paulo? A chuva forte, que pode ser boa para um agricultor de uma área seca. Eu não posso confundir felicidade com alegria e tristeza. Eu sou feliz, mas é óbvio, tenho momentos tristes. Alegria e tristeza dependem de coisas passageiras. Felicidade é algo maior e estrutural. Ser feliz não é rir o tempo todo. Ser feliz não é estar em êxtase absoluto 24 horas por dia. Isso é insuportável. Algo geral, mas prático para a gente poder dizer, sim. O tempo. Primeira questão sobre o tempo. A felicidade é presente. Excesso de foco no passado gera remorso e melancolia. Excesso de foco no futuro gera ansiedade. Existe o passado e ele habita na minha memória. Claro, o futuro sempre requer alguma estratégia. Porém, a felicidade é algo do aqui e do agora. Um momento lúcido dentro do qual eu estou nesse instante com a minha vida. Pessoas que se preocupam demais com o que está por vir e as que enfatizam demais o que já ocorreu perdem o senso atual. Assim existe um primeiro exercício de felicidade, a consciência do aqui e do agora. Está almoçando com a sua família? Está namorando? Está lendo um bom livro? Entregue-se a isto. Viva. Concordando ou discordando, gostando ou não, esteja ali. Porque isso vai potencializar a experiência. A vida nos celulares contém uma armadilha. Ela vicia o cérebro na novidade e na mudança. Felicidade precisa de um treino de foco. Dante coloca na boca de uma alma do inferno a seguinte ideia: nenhuma dor maior do que recordar-se do tempo feliz na miséria. Com razão. A dor ocorreu? Ficar relembrando é atualizar a dor. Existem males possíveis no futuro? Claro. Sofrer por eles é torná-los reais já agora. Felicidade no aqui e no agora. Consciência. Nietzsche diz que existe um transbordamento, um existir fora da história. Quem não é capaz de repousar, ideia de Nietzsche, esquecendo todo o passado no umbral do momento. Quem não pode pôr-se de pé um instante, sem vertigem e nem temor, como uma deusa da vitória, não saberá que coisa é a felicidade. E pior ainda, não fará nada para dar felicidade aos outros. Devemos lembrar a tempo para evitar cometer os mesmos erros e esquecer a tempo para não ficar preso ao passado de remorso. Segunda questão: o que eu posso mudar? Os estoicos, uma escola filosófica do mundo antigo, os estoicos diziam que eu devo enfatizar que há coisas que eu não posso mudar. Logo, não posso e nem devo sofrer por elas. Felicidade depende das minhas virtudes pessoais e não do mundo. As dores do mundo são muito maiores do que as minhas forças. O que está ao meu alcance e que eu posso mudar? Vamos pensar a morte. Eu não posso evitar a minha morte. Eu não posso evitar o dia que eu morrerei. Mas, pela prática estoica, eu posso fazer da minha vida um momento bom e pleno. Eu não evitarei a morte, mas eu farei uma vida muito melhor até lá, com tranquilidade. Princípio que os filósofos chamavam de ataraxia, ou seja, não focar naquilo que eu não tenho condições de mudar, focar no que eu posso,
Não tenho todo o poder, mas tenho muito poder sobre mim e muito pouco sobre o mundo. Terceira questão. Felicidade implica autoconhecimento. Abandonar ilusões sobre si. Conhecendo a mim e praticando a virtude da justiça, socraticamente, aumentam minhas chances de viver uma vida feliz. Como nota o filósofo Julián Marías, no livro sobre felicidade, não existe um verbo para felicidade como existe para amar, por exemplo, mas existe a combinação de ser feliz. O bem supremo para Aristóteles é a felicidade. Logo, eu preciso ser feliz. Outra questão importante. Viver de acordo com as expectativas alheias, externas ou introjetadas em mim por outros é ruim para a felicidade. O mesmo Julián Marías que eu já citei diz mover-se sobre um fundo de pressupostos vigentes. Livro A Felicidade Humana. Por exemplo, que fundo de pressupostos? As conquistas materiais ou amorosas. Aquilo que eu consegui. Consegui porque é o meu desejo ou porque me disseram que aquele carro, aquela casa, aquele celular é o da moda. A pessoa com quem estou. Eu estou com a pessoa para mostrar aos amigos. Isto é um pouco de impedir que o mundo determine aquilo que é o meu objetivo. Sartre, por exemplo, falou de essência e de existência. Não se trata de uma essência minha que eu devo procurar, mas analisar como eu reproduzo ou não as expectativas alheias. Felicidade é sempre complexa, mas seguir o roteiro escrito por terceiros é um caminho que fica ainda mais complicado. Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Repito, nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo, disse o mesmo Nietzsche que eu já citei. Pertencer a si mesmo. Não ser tão egoísta ou fechado para o mundo, mas conhecer sobre seus próprios desejos. O saber liberta de ilusões. O mesmo Nietzsche escreveu: existem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que querem saber e aqueles que querem acreditar. Os que querem acreditar não serão felizes. Última questão: o animal político. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Quem vive sozinho, disse o filósofo, é uma besta fera, ou é um deus, ou é um animal, ou é um ser divino, porque os animais e os seres divinos são capazes de viverem sozinhos. Para Aristóteles, a cidade era a comunidade soberana entre todas, a polis. Hoje podemos pensar de muitas formas, por exemplo, solidão e solitude. Solidão como um sentimento negativo, solitude como a capacidade de transformar o isolamento em crescimento, por exemplo, um bom grupo de amigos, eventos importantes e significativos, convivência com a diversidade dentro da confiança e do afeto. Menos é mais. Felicidade que reúne pessoas que estejam prontas para o convívio dentro da diferença. Avalie relações que sejam significativas. Não perca tempo em relações superficiais. Viver consigo bem, solitude. Viver com grupos significativos. Ter amigos que desafiem ao pensamento. Poucos, densos, orgânicos, estruturais. Não viver com muita gente. Ter a felicidade de um grupo significativo. Eleger pessoas. Ser seletivo com isso. Em resumo, quando eu falo de felicidade, eu falo de uma prática. Uma prática que envolve o tempo, eu disse lá no início, estar onde você está, evitando o excesso de ansiedade pelo futuro e o excesso de remorso pelo passado. O autoconhecimento, sem o qual não existe felicidade. Sei quem eu sou, não me idealizo, não sou a melhor pessoa do mundo, não sou perfeito, sou perfectível. A autonomia de poder estar sozinho, solitude. Não interpretar como solidão estar sozinho. É solitude. Eu posso fazer do isolamento uma chance de crescimento e preciso também da comunidade, o animal social de Aristóteles. Preciso viver em um grupo que desafie também as minhas convicções para que eu possa crescer. A amizade é uma prática que envolve recursos como tempo, reflexão, tolerância
e o exercício de ir e vir da solitude para o conhecimento. Ela dura a vida inteira, essa prática.